Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, povo abençoado de Deus, bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que eu venho trazer a vocês o nosso terceiro estudo, ser discípulo, fazer discípulos, glória a Deus. E o tema de hoje, meu irmão, minha irmã, é o discipulado, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, não podemos falar de discipulado sem falar de Jesus, não é verdade? Porque Jesus fez discípulos e nos deu a ordem de fazer o mesmo. Antes, meu irmão, de Jesus realizar milagres e pregar, Jesus fez discípulos. No primeiro dia do seu ministério, meu irmão, Jesus chamou João. Depois, Jesus chamou André e Pedro. Já no dia seguinte, Jesus chamou Filipe e Natanael. No terceiro dia, nas bodas de Canaã, Jesus estava presente com seus discípulos. Jesus começou o seu ministério formando discípulos, meus amados irmãos. Jesus não buscou somente crentes, não buscou somente membros de igreja, não. Jesus buscou seguidores que deixaram tudo e se comprometeram com ele, meu irmão. Glória a Deus. Mas, irmão Carlos, o que é ser discípulos? Vamos entender, meus amados irmãos. Glória a Deus. Ser discípulo não é o mesmo que ser crente. O crente, ele crê, assiste aos cultos, canta, devolve o dízimo e nada mais. Esse é crente, amém? O discípulo, meu irmão, ele vai além de crer, ele vai além de seguir Jesus. Ele se compromete com Jesus e forma novos discípulos. Meu irmão, nos tempos de Jesus, o mestre e seus discípulos viviam juntos. A formação dos discípulos não consistia apenas em apresentar uma série de estudo bíblico a um grupo de alunos. Não, requeriria a convivência diária do mestre. Requeriria, meu irmão, a convivência ali diariamente com o mestre e os seus discípulos. Eles andavam junto, trabalhavam junto, comiam junto, definitivamente, meu irmão, viviam juntos, glória a Deus. E no ensino, meu irmão, de seus discípulos, o Salvador seguiu o sistema de educação estabelecido no princípio, Os primeiros 12 discípulos, juntamente com alguns poucos que, ao terem ali a sua necessidade atendida, eles tinham de vez em quando contatos com eles. Eles formavam a família de Jesus, estavam com ele em casa, à mesa, em particular e no campo, meu irmão. Eles acompanhavam o mestre em suas viagens, participavam de suas provações e dificuldades, e tanto quanto lhe era possível, eles participavam do seu trabalho. Às vezes, meu irmão, ele os ensinava enquanto se assentavam junto nas encostas das montanhas, outras junto ao mar ou dentro do barco de pescadores. E ainda outra vez, meu irmão, enquanto eles andavam pelo caminho. Sempre que eles falavam à multidão, os discípulos formavam a roda mais achegada, sabe? Espremiam-se ao lado dele, para que nada pudessem perdessem de suas instruções. Eram ouvintes atentos, ávidos de compreender as verdades que deviam ensinar em toda a terra e época. Glória a Deus. Meu irmão, discípulos e discípulos líderes, tá bom? Discípulos e discípulos líderes. Veja só, no Novo Testamento, no entanto, ao falar dos discípulos, se refere, meu irmão, a duas classes de seguidores, As dos discípulos e a dos discípulos líderes. Jesus, por exemplo, ele escolheu 12 discípulos, a quem formou para estabelecer a sua igreja. Era um grupo seleto de pessoas a quem instruiu e formou pessoalmente. Foram necessários 3 anos para fazê-lo.
amém? Mas quando o mestre morreu, eles estavam prontos para cumprir a missão de estabelecer a sua igreja. Entretanto, meu irmão, o termo discípulo se refere também a todos os seguidores de Jesus em geral, não unicamente aos discípulos líderes, de maneira de que o termo discípulo se aplica aos alunos de um mestre, numa relação de instrutor-aprendiz, tá bom? É como fez Jesus com os 12, beleza, meu irmão? Ou os que aceitaram o Evangelho e seguem a Jesus. Meu irmão, nos tempos de Cristo, além dos 12 discípulos, haviam também outros seguidores de Jesus, entre os quais, por exemplo, estavam ali os discípulos que se encontraram com Jesus depois da ressurreição, no caminho para Emaús, e o grupo de mulheres seguidoras. Meu irmão, então eles estavam seguindo o Cordeiro. O apóstolo João, ele descreve a cena dos remidos no céu, assim: são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Tem Apocalipse, meu irmão, amém? Lá no capítulo 14, no versículo 4, ok? De acordo com esse versículo, meu irmão, os remidos têm como principal característica ser seguidores do Cordeiro, são discípulos do Cordeiro. Mas como poderão seguir o Cordeiro no céu se não aprenderam a segui-lo na terra? Vamos lá, meu irmão. Nesse estudo, nós iremos aprender a palavra discípulo para nos referir a pessoas que aceitam Jesus e se dispõem a segui-la até o fim, formando então outros discípulos no caminho. Não é fácil formar discípulo. A maioria dos crentes se limita a ser uma espécie de membros de algum clube religioso que se reúne aos sábados a fim de desfrutar de um bom programa espiritual e nada mais. No entanto, meu irmão, não é uma questão de falta de vontade. Creio que isso se deve à incompreensão da ordem divina. Amém? A ordem divina, meu irmão, vê só, o que é a ordem divina? A ordem divina é a ordem que o mestre nos deu. Não se limita a pregar o evangelho e... Hello, Moto. Glória a Deus. Desculpa, meus irmãos, tocou aqui o telefone, mas vamos seguir. Então, a ordem divina, meu irmão, minha irmã, a ordem que o mestre nos deu não se limita a pregar o evangelho e a batizar, não, mas principalmente a fazer discípulos. Ide, portanto, fazer discípulos de toda a nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha, está em Mateus, meu irmão, capítulo 28, versículo 19 ao 20, ok? E a maioria, meu irmão, dos eruditos considera que o verbo imperativo desse texto é verbo fazer. Os demais verbos do texto giram em torno da ordem divina: fazer discípulo, ir, batizar e ensinar. Indicaria, meu irmão, a maneira de cumprir a ordem de fazer discípulos. Glória a Deus. Não se faz um discípulo numa campanha de evangelismo, tampouco, meu irmão, com a simples exposição do estudo bíblico. Não. Também não se faz discípulo em uma semana ou em um mês. Não. Isso requer tempo. Isso requer convivência. O discípulo é um ser em permanente crescimento. E o crescimento não é, meu irmão, um evento, e sim um processo. Então, tem que ter zelo do mestre. O mestre tem que zelar por aquele futuro discípulo. Uma das principais características, meu irmão, do discípulo é portar o selo do seu mestre. O discipulador, Jesus Cristo, Basta aos discípulos ser como o seu mestre.
e ao servo como o seu Senhor. Mateus 10, 25. Meu irmão, no Novo Testamento encontramos 260 vezes a palavra discípulo. Em muitas delas está expressa a ideia de discípulo como seguidores e imitadores do seu mestre. Olha, meu irmão, quando Jesus chamou o seu discípulo e o fez para que fosse como ele, o verdadeiro discípulo é igual, meu irmão, a seu mestre e faz o que seu mestre faz. Paulo chegou a ser um discípulo de Cristo e depois ele escreveu aos Coríntios: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, viu? No capítulo 11, no versículo 1. E aos Filipenses ele afirmou: irmãos, sede imitadores meus, segundo o modelo que tendes em nós. Está em Filipenses, no capítulo 3, versículo 17. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Em 2 Coríntios, e Paulo também, e para que Paulo também, meu irmão, se entrevesse a fazer tal declaração, ele tinha uma convicção: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Como Paulo chegou a ter essa experiência? Por meio do companheirismo diário com Jesus. Não era um companheirismo corpóreo, não, como os primeiros 12 discípulos, não, mas o mesmo companheirismo diário que podemos cultivar com Jesus, embora, meu irmão, não o vejamos com os nossos olhos físicos. E todos nós, como o rosto desvendado, contemplando como, por exemplo, um espelho, a glória do Senhor, ali nós contemplamos, através de um espelho, somos transformados de glória em glória, e na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Glória a Deus. Meu irmão, o discípulo, ele vive uma experiência diária de transformação, experiência que não se limita à emoção. Uma vez que é prática, envolver o estudo diário da Bíblia, a oração constante, o testemunho. Testemunhar, meu irmão, é formar outros discípulos. Quando essa experiência de comunhão diária com Cristo chega a ser uma realidade, ocorre o que diz o Espírito de profecia. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une, meu irmão, ao seu. Nossa vontade imerge sua vontade, nossa mentalidade torna-se uma só, e dele nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Vivemos sua vida. Quando o próprio eu é submerso em Cristo, o verdadeiro amor brota espontaneamente. Não é uma emoção ou um impulso, mas sim a decisão de uma vontade santificada. Só então, meu irmão, o Senhor divino, de ver sua igreja iluminando ali o mundo com a glória do Senhor, será uma realidade. Pois o mundo, meu irmão, precisa de evidências de cristianismo sincero. Professos cristianismo pode se ver por toda parte, mas quando o poder de Deus for visto em nossas igrejas, os membros farão a obra de Cristo. Os traços do caráter natural e hereditário serão conformados, transformados, né? A habitação do seu espírito e os habilitados a revelar a semelhança de Cristo. E o exército, meu irmão, e o êxito, por exemplo, o êxito do seu trabalho será proporcional à pureza da sua piedade. Amém, meu irmão? Isso aí é estar com Cristo. Isso significa estar com Cristo. Por essa razão, quando Jesus chamou seus discípulos, primeiros discípulos lá, ele designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Note, meu irmão, os 2 desafios dos discípulos. Primeiro, estar com o seu mestre, depois pregar. Primeiro ser, depois fazer. Ao estar com o mestre, o caráter de Jesus seria reproduzido no discípulo, e as pessoas veriam a glória e o caráter de Jesus na vida dos seus discípulos. Então, o cumprimento da missão
não consistiria na simples exposição de um corpo doutrinário, mas na revelação do caráter de Jesus ao mundo. Olha, meu irmão, e a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória. Revelação, meu irmão, em sua vida e caráter, o que graça e o que a graça de Deus por ele tem feito. Essa é a verdadeira missão. Meu irmão, minha irmã, temos de sair e proclamar a bondade de Deus, tornando evidente o seu verdadeiro caráter perante as pessoas. Meu irmão, minha irmã, devemos refletir sua glória. Fizemos isso no passado, temos revelado o caráter do nosso Senhor por conceito e exemplos. Naturalmente, meu irmão, revelar o caráter de Jesus não é expor uma simples teoria. As pessoas precisam ver Jesus na vida de seus discípulos. Eles são o sal da terra. O sal não faz nada para dar sabor aos alimentos, meu irmão, Ele simplesmente é sal. Os discípulos são a luz do mundo. A luz não precisa fazer nada para iluminar, é só ser luz. Temos o dever de refletir o caráter de Jesus. Deveríamos deixar que as maravilhosas imagens de Jesus apareçam por todas as partes, seja na igreja, seja nos nossos lares, ou em alguma reunião social com os nossos vizinhos, meu irmão. Isso aí, meu irmão, nos ajuda como se formar e entender como se formaram os discípulos, os primeiros discípulos. Isso aí nos ajuda muito. A pergunta que devemos responder a essa altura é a seguinte: como se formar um seguidor de Cristo? Como se formar um seguidor de Cristo? Como se fazem discípulo? Vejamos, meu irmão, as instruções de Jesus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vós tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 19 ao 20. Esse texto, meu irmão, apresenta 3 ações indispensáveis na formação de um discípulo. Primeiro, buscar. Segundo, batizar. Terceiro, ensinar. Meu irmão, tudo isso demanda tempo. Não se busca em 1 minuto. Buscar requer paciência. Tampouco se ensinar em um dia, meu irmão. O ensino é um processo, tem início, mas não fim. Um discípulo nunca termina de ser formado, de se formar, não. Ele vive em permanente desenvolvimento. Paulo dizia que ele mesmo não pretendia ter alcançado a meta final. Quando formou seus discípulos, seus primeiros discípulos, Jesus nos ensinou algo que não devemos esquecer. Os novos discípulos, depois de se encontrarem com o Mestre, saíram à busca. Cada um partiu em busca da outra pessoa para levá-la a Jesus. Observe, meu irmão, a dinâmica do testemunho apresentado por João. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Está lá em João, no capítulo 1, no versículo 35 ao 36. Então, meu irmão, não existe discipulado cristão sem Cristo. Não existe discipulado cristão sem Cristo. Note, meu irmão, que João, o João Batista, ele exaltou a Jesus. Não existe discipulado cristão sem Cristo, meu irmão, sem Jesus Cristo. Jesus disse isso. Ele disse assim: e eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo. Está lá em João 12, versículo 32. Olha, meu irmão, se você deseja formar um discípulo, a primeira coisa que você precisa fazer fazer com que aquela pessoa se apaixone por Jesus. E qual foi o resultado da atitude de João? Os 2 discípulos, ouvindo, disse-os, seguiram Jesus. Está lá em João 1,32. Os 2 discípulos, ouvindo, disse isto, seguiram Jesus. Seguir, meu irmão, será sempre o resultado de exaltar ao Senhor. Quando Jesus é exaltado diante dos homens, ninguém resiste, meu irmão.
No mestre da Galileia há uma atração maravilhosa, a qual derrete os corações. Ninguém discute, né? E nem argumenta. As pessoas simplesmente caem em seus pés e o aceitam como seu Salvador. Foi assim, e foi isso que os discípulos de João fizeram. Eles seguiram e ficaram com Jesus. Eles nasceram no reino de Deus, descobriram o amor da sua vida e não puderam permanecer calados. Precisaram compartilhar o que descobriram, fazendo outros discípulos. Meu irmão, por quê? Porque a razão é simples. Todo verdadeiro discípulo nasce do reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo no coração é uma valente, uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando ali os que estão quase a perecer ansioso de beber a água da vida. Missionários é aquele que cumpre a missão. Esse é o verdadeiro discípulo. Não pode permanecer em silêncio, precisa compartilhar Jesus. No texto bíblico, meu irmão, continua relatando que era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Está lá em João capítulo 1, versículo 40 a 41. André, meu irmão, primeiro achou Pedro. O verbo-chave é achar. Não se pode, meu irmão, achar o que não se está procurando. André procurou Pedro, né? A maravilha do seu descobrimento foi tão grande, que André não pôde permanecer calado. Ele saiu à procura de outro para transformá-lo em discípulo de Jesus. A quem poderia procurar? André procurou Pedro. Este, além de ser seu irmão, era seu colega de trabalho. Ambos eram pescadores. Está provado, meu irmão, que o testemunho de um conhecido é mais efetivo que um desconhecido. Esse era o plano do discípulo, ou do discipulado na mente de Cristo. Glória a Deus. Isso, meu irmão, se fazer cumprir a missão. E cumprir a missão não é fazer proselitismo, não. Cumprir a missão não é tentar fazer as pessoas caírem nas suas igrejas e virem para a nossa, não. Não é levar as pessoas a mudarem de religião, mas de vida. Estar na igreja é o resultado natural da mudança de vida. As pessoas que estavam com a vida e o lar destruído, que não sabiam o que fazer nem aonde ir, que passavam noites inteiras sem dormir por causa do vazio interior, e um dia se encontraram com Jesus, não podem permanecer em silêncio. Não pode. Elas saem e contam o que aconteceu com elas. É um impulso nascido do amor, uma motivação que brota de uma nova perspectiva de vida. O relato bíblico nos ensina, meu irmão, a forma com que Deus queria evangelizar o mundo. Se tivéssemos seguido o exemplo bíblico, o mundo já estaria evangelizado. Toda tribo, língua e povo já conhecia o plano de salvação, e Jesus já teria voltado. Não estaríamos mais peregrinando por este mundo de dor e de morte. Caso houvesse sido executado o propósito divino, meu irmão, se transmitir ao mundo a mensagem da misericórdia, Cristo já teria vindo à terra, e os santos teriam recebido as boas-vindas na cidade de Deus. Isso, meu irmão, é levando pessoas a Jesus. Isso é levar pessoas a Jesus. E levando pessoas a Jesus, meu irmão, a missão de Cristo é levar discípulos. É levar discípulos em potencial a Jesus. Isso aí é levando pessoas a Jesus. O Senhor da salvação toca o coração e converte as pessoas, mas tem de haver um André que, consciente de sua missão, procura Pedro e leva a Jesus. Em sua sabedoria, o Senhor põe os que estão à procura.
da verdade em contato com os seus semelhantes que a conhecem. É plano do céu para os que receberam a luz, a comuniquem aos seus e aos que se acham em trevas. Meu irmão, o texto bíblico segue relatando aqui o que aconteceu quando André conduziu Pedro a Jesus, né? E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Está lá em João, capítulo 1, versículo 42. Em uma só frase, o Senhor descreveu o passado, o presente e o futuro de Pedro, né? Eu conheço suas raízes, ele diz. Tu és filho de João, mas também conheço o seu presente, tu és Simão. Entretanto, meu irmão, o que realmente importa é que chegará a ser transformado por minha graça. Tu terás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha só, meu irmão, aquele encontro com Jesus mudou a vida de Pedro. O irmão de André saiu dali com o coração explodindo de felicidade, com uma nova visão de vida e desejoso de contar a outros o que Jesus tinha feito em sua vida e o que ele fez. Procurou uma pessoa estranha a fim de contar-lhe sobre o maravilhoso encontro com Jesus. As pessoas estranhas dificilmente estão interessadas no que ocorre na vida de desconhecido, meu irmão. Cada um está ocupado com os seus próprios problemas. Pedro não procurou um estranho. O texto nos diz, não diz isso explicitadamente, não. Mas o contexto sim. No dia imediato, resolveu Jesus para partir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e cidade de Pedro, né? Assim a última frase explica tudo. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. O que João quis dizer com isso? Betsaida era uma região pequena. Nos arredores ali estavam Cafarnaum, que também era uma cidade pequena. Nas cidades pequenas todos se conhecem. Pedro e Filipe eram vizinhos. E o que fazem as pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador? No círculo familiar, no lar do vizinho, à cabeceira do doente, de maneira tranquila, podes ler a Escritura e falar acerca de Jesus e da verdade. Então, meu irmão, Pedro procurou o seu vizinho Filipe e falou para ele sobre a grande descoberta. O resultado foi a conversão de Filipe, com quem também aconteceu o que aconteceu com todas as pessoas que se converteram, né, e que se convertem. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outras pessoas a Salvador, meu irmão, né? Note o que Filipe fez para testemunhar. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu lá na lei e a quem referimos os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Está lá em João capítulo 1, versículo 45. Filipe, meu irmão, sabia que seu amigo estava examinando as profecias, e enquanto Natanael orava sobre uma figueira, descobriu-lhe o retiro. Muitas vezes, meu irmão, havia orado ali juntos, nesse isolado lugar, ocultos pela folhagem, né? Repare nas expressões amigo e orando juntos. Veja só, isso é fundamental, meu irmão. É aqui que encontramos o conceito do discípulo ou do discipulado. Amizade, um amigo que conta para o outro o que Jesus fez na sua vida. Foi assim, meu irmão, que começou a se divulgar o Evangelho e a se formar a igreja cristã. Se quisermos terminar a missão, precisamos também ensinar a cada crente como buscar um parente, um conhecido, um colega de trabalho ou um amigo e fazê-lo dessa pessoa um discípulo. Glória a Deus. Isso aí, meu irmão, é o espírito de profecia. E o espírito de profecia afirma: com a vocação de João, André, Simão, Filipe, Natanael, começou o fundamento da igreja cristã. Jesus dirigiu 2 de seus discípulos a Cristo, né?
E João dirigiu 2 de seus discípulos a Cristo. Então um deles, André, achou o seu irmão e achou para o Salvador. Foi logo chamando Filipe, e esse foi em busca de Natanael. Esses exemplos, meu irmão, nos devem ensinar a importância do esforço pessoal de fazer apelos diretos a nossos parentes, amigos e vizinhos. Na própria família, na vizinhança, na cidade em que residimos, há trabalho para fazermos como missionários em Cristo. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, meu irmão, formação de discípulos, né? Não é fácil. A ideia central do discipulado cristão é a relação próxima de cada cristão, de cada crente com a pessoa a quem deseja fazer um discípulo. Numa campanha evangelística é possível conseguir novos crentes, novas almas, mas não novos discípulos. Nosso desafio é preparar discípulos para se encontrarem com Jesus. Os discípulos fazem parte da igreja gloriosa que Jesus veio buscar. Formar um discípulo requer um trabalho de pessoas que querem renovação, e para pessoas, né? Cada cristão forma outro discípulo, outro cristão, ensinando não apenas conceitos doutrinários, mas um estilo de vida. Então, meu irmão, discípulos são discipuladores. Glória a Deus. Falemos agora da necessidade de discípulos, formadores de discípulos. Mateus, ele relatou o seguinte: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastos. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Está em Mateus 9, está entre o versículo 36 e 38. Amém? Essas palavras de Jesus, meu irmão, são interessantes. Sabe por quê? Porque existem muitas necessidades espirituais no mundo. Gente que nasce e morre sem nunca ter ouvido das boas novas do Evangelho. Atualmente, meu irmão, há cerca de 20 milhões de pessoas em todo o mundo que ainda não ouviram uma mensagem evangélica, viu? Mas vê só, e entre essas 20 milhões, muitos ainda já foram transformados em discípulos. Muitos foram formadores de discípulos. Em pouco tempo, 7 milhões de habitantes no planeta estariam evangelizando, né? O problema é que a maioria das igrejas se limita a ser somente crente. Não são discípulos que formam discípulos, são meros espectadores de um programa sabático, dominical, né? Julgam e avaliam o programa, aprovando ou desaprovando. Contribuem com seus dízimos e ofertas, mas infelizmente não estão comprometidos com a missão. O problema não é de hoje, meu irmão. Já nos tempos de Cristo, eles diziam que a seara era grande e os trabalhadores poucos. Temos muitos membros, mas poucos discípulos. Você não acha que chegou a hora de mudar o rumo dessas coisas, meu irmão? Então, meu irmão, se organize e vamos estudar. Vai para a igreja, viu? Vai para a escola sabatina. Olhe, fale de Jesus para o seu vizinho, viu? Organize aí um pequeno grupo, né? Na sua comunidade, e fale de Jesus, conte o seu testemunho, tá bom? Que se todos nós estivermos envolvidos na missão, isso vai implicar com mais pessoas, né, fazendo discípulos, buscando discípulos, né? Isso é algumas pessoas salvas no reino de Deus. Então, meu irmão, vamos buscar esses discípulos, amém? Então, esse foi o nosso terceiro estudo com o tema discipulados, amém, meu irmão? Ou discipulados, amém, meu irmão? Então, fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe, que você venha poderosamente se encher com esse estudo e ficar por dentro, meu irmão, do que o Senhor quer para a sua vida. Amém, meu irmão? Seja discípulo. Fazer discípulos. Ser discípulo, fazer discípulos. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Se você
tá se enchendo com essa mensagem, tá aprendendo. Então, meu irmão, compartilha aí, tá bom? Se inscreva no canal Carlos Servo de Cristo, amém, meu irmão? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.